Gente, hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre sistema cartesiano ortogonal, ou plano cartesiano. Esse é um conteúdo que a gente começa a ver lá no ensino fundamental, é uma coisa muito fácil, né? Mas a gente precisa revisar para entender como funciona a geometria analítica. Depois a gente vai ter uma conversa sobre geometria analítica, mas primeiro eu quero fazer essa revisão com vocês. Então, gente, esse é o nosso sistema cartesiano ortogonal. É um plano que ele é formado por dois eixos ortogonais, o eixo x e o eixo y. E a cada ponto do plano associa-se um único par ordenado. Esse par ordenado é como se fosse um endereço, uma localização. A gente vê isso na geografia, né, em localização geográfica, longitude, latitude. Aquilo tudo utiliza o sistema cartesiano ortogonal e as suas premissas. A interseção dos eixos x e y é o ponto O, que é chamado origem do sistema. E vamos para o conceito de par ordenado. Dentro do plano cartesiano, a gente chama de par ordenado o par x e y, que é associado a um ponto. Ele é composto pela coordenada x, que é chamada de abscissa, e pela coordenada y, que é chamada de ordenada. Então, se eu tenho um ponto A, se eu digo que a minha abscissa é igual a 3 e a minha ordenada é igual a 4, então eu tenho o par ordenado 3 e 4. Essa é a abscissa do ponto A e essa é a ordenada do ponto A. Então, essa representação por letra maiúscula e o par ordenado representado entre parênteses e com a vírgula é o par ordenado aí associado. Essa é a maneira correta de fazer a representação de um par ordenado. Mais um exemplo. Ponto B, abscissa menos 6, ordenada 2. Ponto C, abscissa menos 2, ordenada menos 4. Ponto D, em cima do eixo, abscissa 8. Não tem ordenada, então é 0. Agora vamos falar um pouquinho dos quadrantes do plano cartesiano. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Os eixos coordenados, quando se cruzam, dividem o plano em 4 zonas. Esse é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nesse sentido anti-horário. Se você observar, tudo que está à direita do eixo x e a parte de cima do eixo y são valores maiores do que 0, são valores positivos. Então, no primeiro quadrante, nós temos a abscissa e ordenada positivas. Tudo que está à esquerda do eixo x e tudo que está abaixo no eixo y tem valor negativo, é menor do que 0. Então, nos baseando nisso, no segundo quadrante a gente tem a abscissa negativa e ordenada positiva. Já no terceiro quadrante nós temos a abscissa e a ordenada negativas. E no quarto quadrante temos a abscissa positiva e ordenada negativa. Quando nós temos pontos sobre o eixo x, esses pontos eles têm ordenada 0. Vamos fazer uma observação aqui para ver o que acontece com essas animações. Observem aqui. Nós temos todos os pontos de ordenada y igual a 4. Agora nós temos todos os pontos de ordenada y igual a 3. Em seguida, pontos de ordenada y igual a 2. Pontos de ordenada y igual a 1. E já a gente chega no 0, na nossa origem. E agora, pontos de ordenada y igual a 0. Observe que todos os pontos de ordenada y igual a 0,
eles estão em cima do eixo X. Uns exemplos. Se eu tenho ponto menos 5, a representação daquele ponto A é menos 5 e 0. Esse ponto 3, a representação dele é 3 e 0. Ponto 6, a representação dele é 6 e 0. Todos têm a abscissa 0, porque estão sobre o eixo X. Já se eu tiver pontos sobre o eixo Y, veja o que acontece. Qualquer ponto sobre o eixo Y, ele tem a abscissa x igual a 0. Exemplos. Veja os pontos sobre o eixo Y. Eu tenho 0 de x e 5 de y. B, eu tenho 0 em x e 3 em y. Eu tenho 0 em x e menos 2 em y. E no ponto D, eu tenho 0 em x e menos 4 em y. Observe aí que a abscissa x igual a 0. Agora vamos falar um pouco sobre bissetriz, os pontos sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Nosso plano cartesiano tem 4 quadrantes. Os quadrantes ímpares são o primeiro e terceiro quadrantes. As coordenadas de qualquer ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, têm a abscissa igual à ordenada, ou seja, são do tipo A e A, ou seja, o x é igual ao y. Então, veja que essa linha azul é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Por que chama de bissetriz? Porque todos os quadrantes têm um ângulo de 90 graus e a bissetriz ela é uma reta que divide esse ângulo bem ao meio. Ou seja, ela é uma reta que passa fazendo um corte de 45 graus no meio do quadrante. Então, exemplos de pontos em cima dessa bissetriz. Observe que a abscissa e a ordenada são iguais. No primeiro quadrante, ambas têm sinal positivo. E no terceiro quadrante, também são iguais, ambas com sinais negativos. Já se a gente tiver pontos sobre a bissetriz dos quadrantes pares, acontece uma ideia parecida, com uma pequena diferença. As coordenadas de qualquer ponto sobre a bissetriz dos quadrantes pares, segundo e quarto quadrantes, têm a abscissa e a ordenada opostas, ou seja, são do tipo A e menos A. Ou seja, x é o oposto de y. Então, veja que a bissetriz dos quadrantes pares, o ângulo de 45 graus que ela forma, cortando o quadrante bem ao meio. E, por fim, alguns exemplos. Observe que o ponto A, ele tem uma abscissa negativa e uma ordenada positiva. Ambas são iguais em módulo, porém o sinal é oposto. Isso devido à localização delas dentro do plano. Último exemplo. Então, gente, é isso. É uma breve revisão sobre o plano cartesiano. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa a sua observação aí, tá? Embaixo na parte do vídeo. Se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e até a próxima.